Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu aqui estou preparando a sobremesa no nosso Réveillon. Eu vou utilizar biscoitos sem glúten, com adoçado com maltitol e cacau 100%. Esse aqui tem saborzinho de laranja no finalzinho, tá? Então eu vou pegar os biscoitos, me acompanha aqui, ó. Só não reparem a bagunça, porque hoje é dia de fazer preparos da festa. Vamos ver se eu consigo pôr vocês bem pertinho aqui, tá? Então aqui eu coloquei o biscoito. Eu vou utilizar aqui praticamente 4 pacotes de 200 gramas de biscoito. Com esse biscoito eu vou fazer a nossa massa, o fundo da nossa torta, tá? Então eu vou processar, eu coloquei uma colher de sopa de café solúvel, procurei um café bem fininho, bem delicadinho. Ele tem uma torra diferente, uma torra média. Ele tem mais sabor. Então vamos lá? Aqui, ó. Ele já misturou bem, né? Que fica aquela farofinha bem delicada, tá? E aqui eu vou entrar com a manteiga. Manteiga em cubinhos já, para facilitar, né? O nosso processador. Então aqui eu vou preparar a base. Ah, antes de fechar aqui, eu vou bater também, eu raspei a laranja, raspas da laranja. Tô utilizando aquela laranja Bahia americana, é uma fruta importada e o sabor é muito mais agradável. Então vou pôr casquinhas de laranja. Vamos ver aqui se já deu o ponto. Então, quando você apertar na mão, ela tem que formar essa bolinha, ficar comprimido, né? Ele forma aqui um bolinho, tá? Então, essa parte, ela já está pronta. Então, agora aqui eu vou colocar a massa na minha forma. Eu vou utilizar 2 pedacinhos de teflon aqui para poder ajudar a retirar a torta no final, tá? Então vou colocar aqui bolachas que foram trituradas e vou espalhar aqui na nossa assadeira, na forma, tá bom? Esse biscoitinho, lembrando que é um biscoitinho sem açúcar, sem glúten. Então você pode estar utilizando o biscoitinho da sua preferência aí. Que é aquela massa base para uma série de tortas, tá? Foi colocado a manteiga para poder ajudar a compactar. Então eu vou primeiramente aqui com as mãos acertando. Vou utilizar ou uma colher ou o fundo de um copo e vou firmar essa massa aqui no fundo.
essa massa, essa bolachinha, ela já vem envolvida com chocolate. Se ela não tiver o chocolate, eu posso estar colocando, acrescentando o chocolate 100% cacau, tá? Eu quero saborizar a massa com o chocolate, aproveitar que ela já tem um saborzinho de laranja, acrescentei mais raspas de laranja. Não vai precisar na massa aqui colocar o adoçante, ela já é doce, no caso essa aqui, adoçada com um maltitol. Pode ser o adoçante da sua preferência. Se a sua bolacha não for doce, coloque da sua preferência. Então aqui eu acerto bem a massa, deixo ela bem compacta. Tá? Lembre que eu coloquei também na massa o café em pó, ou seja, café solúvel, tá? Um café solúvel, um pó bem fininho, bem delicado, para saborizar a nossa massa. Então, uma torta de café com laranja. Nós começando aqui com a base, que é a bolachinha, manteiga, raspas de laranja, café solúvel, tá? Então, tá aqui, ó. Já coloquei a massa aqui. Enquanto isso, ela vai para a geladeira, vai resfriar. E eu vou dar continuidade aqui em relação ao recheio. Aqui é uma outra parte da nossa receita. Então, coloquei aqui no fogo doce de leite sem açúcar, tá? Adoçado com um maltitol ou eritritol, um doce de leite caseiro. Olha que bonito. Nós vamos acrescentar aqui creme de leite, só para poder ajudar a ficar um pouquinho mais solto, mais leve, para acrescentar na nossa receita lá, tá? Então, diluindo aqui um pouquinho. Doce de leite com creme de leite. De preferência o fresco. Aqui no doce de leite, nós vamos entrar aqui com um pouco de sal. Vamos deixar ele um pouquinho salgado, pouca coisa, bem delicado. Um sal mais grossinho que você tiver em casa, não precisa ser o fino, até agradável, um pouquinho mais grossinho, tá? E aqui, misturou, nós temos o doce de leite e vamos trabalhar na massa. Então, seria a segunda camada do nosso doce. Lembre sempre, né? Aqui em relação à sua dieta, é preferível você evitar, já que você vai comer um doce, mas evitar o excesso de açúcares, tá? Então, aqui eu vou espalhar. Então, vou colocar na minha aqui. Eu tô utilizando para essa quantidade aqui. Deixa me ver. 400 gramas, tá? 400 gramas de doce de leite. Eu já comprei pronto, sim. E é uma marca muito boa. Pode usar o que você tem em casa. Tá? Então, a segunda camada, eu preciso levar à geladeira e deixar resfriar bem. Pode até colocar no seu congelador ou no freezer, para que ele resfrie rapidamente, tá? Então, colocando aqui na superfície da massa,
vai ser uma camada mais fina. Aqui a nossa sobremesa de ano novo, tá? Então, eu já coloquei aqui na superfície da massa o nosso doce de leite, tá? Que a minha forma é fundo removível, viu? Então, facilita depois para você retirar da sua forma. Volta para a geladeira e daqui a pouquinho a gente volta. Agora, dando continuidade aqui, nós vamos fazer um ganache. Eu vou utilizar aqui chocolate 50% e 70% cacau, sem açúcar, tá? Eles são adoçados com eritritol, maltitol, são adoçantes próprios para a sua dieta, tá? Eu já encontrei aqui o de 50% em pedacinhos e o de 70%. Vou utilizar aqui mais ou menos 300 gramas de chocolate e 300 de creme de leite. Aliás, eu vou pôr um pouquinho menos do creme de leite. Quero ele um pouquinho mais firme do que o normal. Tá? Nós vamos utilizar uma espátula para ajudar a dissolver. Então, vou aquecer aqui o meu creme de leite. Para que ele possa derreter o chocolate. Eu vou utilizar aqui raspas de laranja, tá? Vou colocar já no meu chocolate raspas de laranja, tá bom? Vou misturar junto com o creme de leite já aquecido. Pode deixar ferver o creme de leite. Caso você observe que a docilidade não chegou ao ponto que você queria com o chocolate meio amargo, você pode acrescentar o eritritol, xilitol ou açúcar da sua preferência. Aqui em casa eu não faço nada com açúcar comum, tá? Eu uso mais o adoçante. Depois aqui eu já deixei algumas laranjas caramelizadas. Eu vou cortar os pedacinhos e acrescentar em cima da torta, tá? Só para enfeitar, pedaços pequenos. Então, eu coloquei o eritritol, coloquei ali 50 gramas de manteiga, levei no fogo. Assim que ele começou a ferver, eu acrescentei as laranjas e depois de um tempo fui virando a laranja delicadamente. Ela chegou aqui, tá grudada porque já esfriou, tá? Então, ele formou uma crosta de adoçante. E depois vou cortar os pedacinhos para colocar na minha sobremesa. Ó, ele já tá fervendo aqui. Então, é o suficiente aqui. Vamos despejar no nosso chocolate. Vamos misturar, dissolvendo bem, fazendo o nosso ganache. Eu não vou colocar ele quente na minha torta, então vou esperar que ele resfrie um pouquinho, o suficiente para que eu possa acrescentar, tá? Então, vou desmanchando aqui e assim que estiver pronto a gente continua. Bom, aqui já dissolveu bem o chocolate. Eu deixei alguns pedacinhos, tá? Eu gosto de achar algumas coisas ainda crocantes no meio. Vou entrar aqui com essência de baunilha, tá? Pode ser a essência da sua preferência. Pode ser essa escura,
colocando aqui mais ou menos uma colher de sopa. Então, esse ganache tá pronto. A minha torta tava no freezer, então ela esfriou bem, resfriou bem. E agora eu vou acrescentar aqui o meu ganache. Lembre-se que o chocolate, quanto mais puro, mais duro vai ficar o seu ganache, tá? Então, assim, pode acrescentar mais creme de leite se for necessário, para que ele fique bem maciozinho. Senão ele vai ficar um pouco mais firme, sim, tá bom? Não vai perder tanto a cremosidade, mas vai ficar mais firme. Então, daqui é o nosso ganache, espalhe bem, tá? E daqui ele volta para a geladeira de novo. Mas antes de chegar lá, eu vou vir aqui com mais um pouquinho de raspa de laranja. Vou salpicar aqui em alguns cantinhos a raspa da laranja. Aqui eu tenho limão siciliano, um pouquinho de limão siciliano, raspas de limão siciliano, limão Tahiti e a laranja tradicional nossa, tá? Então, coloque um pouquinho e vou vir também aqui com um pouquinho de sal, bem pouquinho, um salzinho. Então, aqui eu tenho que esperar agora ele firmar bem. Então, eu vou voltar para a geladeira, tá bom? E já voltamos para finalizar. Então, agora aqui eu coloquei creme de leite e algumas lasquinhas de chocolate, tá? O que eu preciso aqui? Agora eu vou entrar aqui com o café, o nosso creme com café. Então, vou colocar aqui 4 colheres de sopa de café solúvel. É um pó bem fininho, ele tem uma torra bem suave, não é aquele café torrado demais. Vou entrar com um pouquinho de suco de laranja, uma colher, 2 de suco de laranja, tá? E vou esperar ele misturar bem, dissolvendo também o meu chocolate. Esse aqui depois vai entrar junto com o meu chantilly batido em, fresco, chantilly fresco. Eu vou bater o chantilly. Aqui é rapidinho, sabe, gente? É só para dissolver e misturar bem o café. Desligo o fogo. Ele agora vai terminar de misturar com o calor que mantém na própria panela, tá? Eu não posso acrescentar isso aqui quente no chantilly, senão vira manteiga. Bom, então eu só o suficiente para poder diluir bem o chocolate e o café. Vamos experimentar, ver como é que está. Bem café, tá? E pronto. Agora a gente aguarda e já volta aqui. Então, estamos de volta aqui. Eu deixei o meu chantilly num ponto mais mole, tá? Ele não precisa ser o firme. E agora eu vou entrar com aquela misturinha, tá? De chocolate, creme de leite e o café solúvel. Eu entro com essa misturinha.
Uma sobremesa muito gostosa, fresca, serve para as pessoas que gostam de passar uma noite acordado com um sabor incrível, né? Bastante café, enfim, é muito agradável e é propícia para essas noites onde tem muita bebida, né? Então, aqui misturando. Tá pronta aqui, ó. Que linda que ela ficou, tá? E nós vamos colocar agora, então, no nosso preparado anterior. Vamos finalizar a nossa torta mousse aqui de café com laranja e chocolate. Café, laranja e chocolate. Bom, né? Lembrando que eu utilizei aqui para bater o meu chantilly o eritritol. Uma quantidade pequena, eu preciso que o sabor do café fique bem evidente. Ela vai ter assim um certo amargor, muito suave, tá? E tá aqui. Então a superfície, até que mistura do café, do chocolate, deu uma mesclada com o meu creme de leite aí, com o chantilly, tá? Então fica bonita, ela fica desenhada. Então espalhando bem aqui. E ela volta para a geladeira, pelo menos aí de 8 horas a 3 horas. Aqui, ó, uma brincadeirinha com o chocolate, imitando o meu grão de café. Posso pôr o grão de café também. Mas às vezes eu não encontro um grão leve, né? Às vezes são meio pesados para morder, duro. Então o chocolate é algo que dá para você arriscar com mais tranquilidade. Bom, aí quando ela estiver mais fria, que a superfície está mais dura, mais firme, eu vou entrar aí depois decorando com a minha laranja, tá? Agora não dá para pôr a laranja, senão ela vai sumir aqui no meio, tá bom? E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Essa é a minha sugestão. Depois eu trago uma imagem dela no primeiro de ano, a gente podendo abrir e consumir. Até lá!